Bom dia, galera. Meu nome é Alexandre. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Brasil República. Lembrando a vocês, a prova do Enem ainda não tem data ainda prevista, mas continue estudando. O tempo está frio, tá bom para estudar. O nosso objetivo aqui é que vocês usem essa aula como uma suposta base para vocês terem conhecimento para fazer a prova do Enem e também para a gente saber o porquê está acontecendo algumas coisas nessa dita nova república. A gente abriu os nossos olhos para os dias atuais, que algumas coisas que estão ocorrendo no dia de hoje ainda perduram do nosso princípio republicano. Então vamos começar nossa aula falando sobre o governo Venceslau Braz, que tem um governo conturbado, que vai de 1914 a 1918. Sabemos que o Marechal Hermes da Fonseca se desligou aquela coisa que a gente estudou, anteriormente sobre a República Café com Leite, aquela parceria que não era tão parceria assim, e alguns presidentes da República se desvencilharam dessas oligarquias tradicionais, e Hermes da Fonseca foi um deles. Afonso Pena também foi outro. Então, no governo Venceslau Braz, vai haver um consenso novamente dessas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais para se fortificar no poder. Uma aliança mais forte, entre essas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo para se perpetuar no poder, porém com mais consistência. Vamos colocar, primeiro, a primeira revolta logo nesse governo Venceslau Braz vem em 1915, que depois a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial, 1915, que é a revolta do sargento aqui no Rio de Janeiro. O que esses caras estão querendo? Sargento do Exército, da Polícia Militar e do Bombeiro estavam pleiteando uma forma de governo parlamentarista republicano. Olha só, vejam, já estamos, não precisa ser século XX, algumas alas do nosso setor militar estão querendo uma república parlamentarista, ou seja, a primeira coisa do primeiro-ministro sem presidente da república, entre outras delongas. Porém, essa revolta ela é rapidamente contida pelo governo federal e alguns desses sargentos vão ser postos em outros lugares, como a gente já falou, que a república, quando quer se livrar dos seus inimigos, eles colocam em outros estados, muito de preferência bem longe da capital, que é o Rio de Janeiro, no princípio do século XX. Então vamos começar como acontece esse governo Venceslau Braz, que já tem aquela revolta do contestado que não foi resolvida lá no Hermes da Fonseca, que o pessoal sertanejo, o pobre ainda está resistindo lá em Santa Catarina, e vamos falar isso mais tarde, mas agora a gente vai contextualizar coisa da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acontece lá na Europa, é uma guerra de trincheira, todos sabem. No primeiro momento o Brasil vai ficar neutro nessa guerra, Ele vai mandar uma missão na área de saúde. Algumas médicas, algumas enfermeiras nossas vão se dedicar com todo amor e com todo carinho a assistência às pessoas que estão sendo atingidas pela essa guerra, que é uma guerra de trincheira, mas que é uma guerra violenta. Novamente, depois o Brasil declara guerra à Alemanha. Nosso Brasil declarou guerra. Declarou, sim, senhor, porque o Brasil teve com seu submarino e algumas fragatas afundadas pelo governo alemão, pelas tropas alemãs. Então o Brasil declara guerra à Alemanha, declara guerra ao eixo, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, que é esses três que lutam desse lado. O Brasil vai entrar no lado da guerra, ao lado da Alemanha, ou da Alemanha, não, da Inglaterra e da Itália, depois da Itália. Então, esse primeiro embate entre Brasil e a Alemanha vai ser dessa forma, Esses submarinos vão ser tão herteados,
abatidos, e o Brasil começa a dar o troco, começa a prender algumas embarcações alemãs aqui no litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e etc. E que vai acontecer o reflexo na economia na Primeira Guerra Mundial. Nosso maior produto de exportação é o quê? O café. Na Primeira Guerra Mundial o pessoal vai comprar café, é um produto, logicamente, que nós gostamos, é um produto supérfluo na guerra. Na guerra você tem que ter alimento, né, para outros governos comprarem, tem que ter produto de material bélico, ou seja, de metais, para vender para esses países que estão em guerra. Então o Brasil vai ter a substituição de exportação. Ao invés de exportar o café, que vai cair, é óbvio, ele vai dar prioridade a exportar gêneros alimentícios e metais, ou seja, algumas pequenas indústrias vão se desenvolver nessas duas áreas para poder angariar vendas para o produto para o povo lá de fora que está em guerra. E essa industrialização vai ser dada de forma bem rápida, de forma bem complexa, porque a industrialização vai ter maior quantidade de fábricas, operários e a relação de patrão-empregado. Começa a ter aquela coisa do pessoal sair do campo, né? Você começa a sair do campo, produzir do campo, na área rural, para a área urbana, a procura de emprego, melhores condições de vida, tudo aquilo que a mídia colocava já nessa primeira metade do século XX, se lembrando que nós temos apenas rádio, não temos televisão ainda, né? E temos a imprensa livre. Vai vir mulheres, crianças, famílias de tudo quanto é lado do norte e nordeste, vão vir para o estado do Rio de Janeiro e outras grandes capitais, São Paulo, Rio Grande do Sul, vão começar a encher esses centros urbanos. Vai haver esse êxodo, as fábricas vão se empanturrar de pessoas desqualificadas, criança trabalhando, mulheres trabalhando de forma mais de 10 horas de trabalho, sem férias, sem descanso, não havia hora extra, havia atraso de salário, ou seja, a relação de patrão-empregado era essa nesse momento, porque não havia leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas vão vir lá depois, na década de 30, lá com Getúlio Vargas. Então os patrões literalmente faziam tudo o que queriam com os empregados. Vai haver, depois dessa coisa, desse êxodo, desse inchamento dessas pessoas dentro das fábricas trabalhando sem hora só para hora de entrar, sem hora de sair, criança trabalhando, mulheres trabalhando, todo mundo trabalhando, criança de 6, 18, 10 anos trabalhando, mulheres trabalhando, a família toda desordenada, desorientada para ganhar um dinheiro, porque o custo de vida era alto. A gente está em guerra mundial, a inflação é alta, o custo de vida é alto, então as pessoas precisam trabalhar, as mulheres, crianças, todos trabalhando na fábrica. Vai haver uma greve geral em 1917, que é uma das greves mais tensas nesse período de Venceslau Braz, porque vai envolver a presença dos imigrantes italianos e imigrantes espanhóis com aquelas ideias de anárquico sindical, anarquismo, sindicalismo com autonomia, nesse sindicalismo que nós vemos aí agora não, entendeu? Eles vão pedir, vão lutar, vão fazer greve, vão fazer que o governo federal e os estados mantenham os seus objetivos. Quais as reivindicações desses grevistas? Né? Justamente aquilo que os patrões estavam fazendo, só que eles queriam o quê? Aumento salarial, eles queriam fim do trabalho infantil, fim do trabalho noturno para as mulheres, uma jornada de 8 horas diária que anteriormente não tinha, 4 horas no sábado, 1 hora extra e o descanso de final de semana. Ou seja, se hoje nós desfrutamos dessa forma, dessas reivindicações, devemos dar graças a essas pessoas que lutaram, que foram à luta, que fizeram a greve, que morreram, que foram torturadas, que foram presas, e nós estamos desfrutando desses pedidos, dessas reivindicações que foram impostas aos grevistas, ao governo de Venceslau Braz. É óbvio que o governo teve
que recuar. O governo não pôde repreender essa greve geral no primeiro momento. Então, eles angariaram esse modelo britânico, esse modelo de reivindicações trabalhistas vem do governo britânico, né, vem da sociedade britânica do princípio do século XX. Então, o governo federal foi obrigado a sentar com os grevistas, sentar com os patrões e ceder a essas reivindicações. Porém, a imprensa, que também martelava o governo juntamente com os grevistas, né, foram pegas de surpresas alguns dias depois. Porque, como se lembramos, a Guerra do Contestado não havia sido resolvida pelo governo Hermes da Fonseca. Conforme a Primeira Guerra Mundial vai se desenvolvendo, o governo decreta aqui o estado de sítio. O governo Venceslau Braz decreta o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É a perca da liberdade individual de todo cidadão brasileiro. Ou seja, o governo, o executivo pode fazer o que quiser, na hora que quiser, que o povo não tem direito a nada. Ou seja, um governo centralizado e ditador se forma nesse período de 1916 e começa a repreender esses grevistas. Alguns líderes grevistas são presos, são mortos e são torturados. E aproveitando a situação do estado de sítio, o governo federal manda as tropas muito mais armadas, com poder bélico maior, para acabar com aquela guerra contestada. Ou seja, vai lá para Santa Catarina e devasta toda aquela resistência sertaneja que havia nessa região. Prenderam, mataram crianças, mataram mulheres, torturaram, perseguiram, e aproximadamente mais de 15 mil mortos foram ceifados nessa Guerra do Contestado. Isso é que dá para você ver todo esse contexto da Primeira Guerra Mundial, o que foi essa Primeira Guerra Mundial e o que ela agravou aqui no nosso Brasil. E para fechar, houve a pandemia da gripe espanhola, que foi uma pandemia a nível mundial, porque se está em guerra, vai ter aglomeração de pessoas. Se haver aglomeração de pessoas, vai haver modos totalmente insalubres de vida. Os soldados e todas as pessoas envolvidas vão estar mal alimentadas, vão estar propícios a qualquer tipo de vírus e bactérias rodando para esse tipo de aglomeração, esse tipo de logística todinho que está havendo na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, vai haver uma pandemia, que a gente está numa pandemia do Covid-19, nós estamos no princípio do século XX, vem essa pandemia da gripe espanhola. Ela começa na Espanha? Não. Né? Ela vem justamente desse período de Primeira Guerra Mundial, por todas essas causas que eu falei para vocês. Aglomeração, falta de higiene, falta de uma alimentação adequada, e outras formas insalubres de percepções de contato entre pessoas, vírus e bactérias que estavam circulando nessa Primeira Guerra Mundial. Isso vai se espalhar, a guerra vai terminar, porém esse vírus vai se propagar de forma a todo mundo, todos os países. Vai haver mais ou menos umas 50 milhões de mortes pelo mundo todo, e aqui no Brasil, segundo os dados do governo, aproximadamente 35 mil mortos. A nossa população não é de quase 200 milhões no que é o dia de hoje. Era bem menor no princípio do século XX, mas aproximadamente 35 mil mortes. Esses soldados que voltaram da guerra, que foram um verdadeiro vetor de transmissão da pandemia espanhola, né, da gripe espanhola. Inclusive o outro presidente que viria do Venceslau Braz, que deveria vir como presidente, foi morto pela gripe espanhola, né? E essa gripe matou muito. Essa pandemia acarretou numa crise econômica também mundial, e isso a gente vai falar muito depois nos outros governos pós Venceslau Braz. Então é isso aí.
por hoje é isso. Estudem, façam valer os seus esforços, estudem e vejam a República nos dias atuais com outros olhares. Muito obrigado, bom final de semana a todos, muita paz e luz a todos. Ok, muito obrigado por vocês estarem por aqui.